Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Um bom dia nessa manhã de domingo, que nós possamos aproveitar os ensinamentos dessa manhã, colocar em prática, que isso nos ajude no nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E antes de começarmos, eu gostaria de pedir para colocar água para fluidificar, para fluir, para que no final da reunião nós possamos tomar, após a nossa reunião, e todo mundo que mora na casa, que nós possamos tomar a nossa água, assim como fazemos no Centro Espírita, Então vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa oração de abertura, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais esta manhã de domingo, que nós estamos aqui reunidos, ouvindo mais um ensinamento do Mestre Jesus, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, que nós possamos nos melhorar na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, que nós possamos sempre ser pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Alguns recadinhos rápidos, os de sempre. Pedir para, mais uma vez, se inscrever aqui no nosso canal, curtir o vídeo. Aqui embaixo tem o botãozinho, o joinha. Clica aí no curtir, porque já ajuda bastante a gente. Se inscrever no nosso canal, porque ajuda o nosso canal também a crescer. E assim a gente impulsiona mais as nossas publicações aqui no canal. E compartilhar o vídeo com os amigos. Nós temos palestras aqui ao vivo todos os domingos às 9 horas da manhã e também temos palestras ao vivo todos os domingos e segundas-feiras às 19 horas no canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Então fica o convite para que acesse também o canal do Centro Espírita Eurípides e se inscrevam lá no canal, acompanhem também as palestras do Centro Espírita Eurípides. Às 9h45 nós temos vídeo novo da evangelização infantil. Então eu convido as crianças a assistirem, os pais a colocarem as crianças para assistir. Todos nós cristãos já tivemos a oportunidade de ouvir a passagem narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 36 em diante. Para quem não se lembra do que se trata a passagem, eu vou fazer uma rápida leitura do trecho bíblico que narra, do trecho do Evangelho que narra essa passagem específica, Lucas 7, dos 36 adiante. E pediu-lhe um dos fariseus que Jesus comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, então veja que nos evangelhos está bem claro que a mulher que adentra nessa ocasião é uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de unguento e, chorando, começou a regar os pés de Jesus com lágrimas e os enxugar com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhe os pés com unguento. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado Jesus falava consigo mesmo, dizendo: se ele fosse mesmo um profeta, saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então veja aí essa passagem da mulher que lava os pés de Jesus com lágrima e seca com os cabelos, ela é bastante conhecida e estudada no meio cristão. E aqui o próprio fariseu já deixa claro o preconceito que ele tem. Jesus, ao contrário, não tinha preconceito nenhum, recebia todos muito bem, independente do que fossem, de doenças que tivessem, da profissão que exercesse, do que tinha feito de certo ou de errado, Jesus recebia todos. E o fariseu, ao contrário, quando ele entra, ele já fica, quando ela entra, ele já fica pensando: se ele fosse mesmo o profeta, ele sabia quem que era essa mulher que estava tocando nele, é uma pecadora, como que ele deixa que ela faça isso, fique lhe tocando essa mulher, essa pecadora? Eu vejo o preconceito que o fariseu tinha em relação a certas pessoas da sociedade. Essa mulher era Maria de Magdala. Humberto de Campos nos conta que ela era uma mulher jovem e formosa. Sua beleza lhe conquistava os mais ardentes admiradores. Frequentava festas regadas a música, bebida e muita sensualidade. No entanto, seu espírito era vazio,
tinha fome de amor, segundo o próprio Humberto de Campos. Embora ela vivesse em festa e rodeada de admiradores, ela se sentia vazia. Algo lhe faltava para preencher o vazio de sua alma. Até que um dia o caminho dela cruzaria com o caminho do Mestre. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino numa vila próxima, onde ela vivia, entregue aos prazeres e em companhia de patrícios romanos. Imediatamente tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Ela havia saído de Dalmanuta, sua cidade natal, e rumado a um outro vilarejo onde ela residia. Ela, que era dali, daquela região, se vivia em companhia de patrícios romanos. Então, daí mais um motivo dela ser discriminada, porque nós sabemos que as pessoas ali daquela região, os judeus, o judaísmo dominante dali, não admitia, não gostava dos romanos, do domínio de Roma sobre aquela sua região. Então ela vivia lá nas festas dos romanos, com os romanos. Então, mais um motivo pelo qual ela era discriminada. Que novo amor era aquele pregado aos simples pescadores por lábios tão divinos? Até ali, Maria de Magdala havia caminhado sobre as rosas vermelhas do desejo, embriagando-se com os vinhos de condenáveis alegrias. Mas agora, o profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que ela ouviu as palavras de Jesus, percebeu que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito. As músicas voluptuosas não encontravam eco mais em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua casa, presentes de seus admiradores, tornaram-se áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que o mestre oferecia. Mas suas palavras haviam lhe causado um impacto muito grande. Mas ela não sabia o que ele vinha trazer, não sabia muito bem o que o mestre estava oferecendo. O que era esse outro mundo do qual era o seu reino? O que ela sabia era que o convite amoroso lhe atingira nas suas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava as pessoas para uma vida nova, e era essa vida nova que ela queria alcançar. Jesus causava esse impacto nas pessoas, né? Nós temos outros relatos em livros. Por exemplo, lá no livro Há 2000 Anos, de Emmanuel e Chico Xavier, Emmanuel narra o encontro de Públio Lentulus com Jesus. Ele, Públio, senador romano, um homem de muito poder e respeito dentro do Império Romano, tinha uma filha que ele amava muito e que sofria de um mal muito grave. Ele procurou Jesus à noite para que ninguém o visse junto ao mestre. E quando ele encontra com o mestre, ele cai de joelhos chorando aos pés do mestre. Sua arrogância e sua prepotência não resistiram ao magnetismo de Jesus. Maria de Magdala, então, após ouvir as pregações do mestre na vila onde ela residia, se dispôs a procurar Jesus em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, onde o mestre se hospedava. Enquanto se dirigia para Cafarnaum, na embarcação simples que a levava, ela pensava em como Jesus a receberia na residência de Simão Pedro. Seus conterrâneos habitantes de Cafarnaum nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, ela era a mulher perdida, que havia deixado a cidade em busca de vida fácil. A sua consciência, porém, lhe pedia que ela fosse ver o mestre. Jesus, que sempre tratava a multidão que o seguia com um carinho especial, jamais ela vira o mestre lançar qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres da vida equivocada que o cercavam. Maria sentia-se seduzida pela generosidade do mestre. Se possível,
Gostaria de trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os sentimentos sublimes que Jesus sentia. Se necessário fosse, renunciaria a tudo o que tinha, do que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. E com esses pensamentos profundos, Maria de Magdala chegou na humilde residência de Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tamanha a bondade com que o mestre a recebeu com um grande sorriso. Maria sentou-se com indefinível emoção a apertar-lhe o peito. Assim que recompôs as suas emoções, afloradas pela presença do Mestre Divino, ela disse: Senhor, ouvi a sua palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Sabes, mestre, como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observa como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência tem sido vazia e amargurada. A narrativa de Humberto de Campos é bem clara, descreve perfeitamente o vazio existencial vivido por Maria de Magdala. Seus bens não a satisfaziam. Seus muitos admiradores, sua joia, seu prestígio, sua juventude, sua beleza, as festas chiques a quais ela frequentava, nada disso a fazia feliz. Era uma felicidade momentânea e superficial. Ela sentia-se vazia e sozinha. As lágrimas começavam a borbulhar nos olhos de Maria, enquanto Jesus a olhava com bondade infinita. Ela então continuou a conversar com o mestre. Ouvi seu amoroso convite ao evangelho. Desejo ser das suas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Jesus olhou-a carinhoso, sondando as profundezas do pensamento de Maria e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e alegre-se, porque você escutou a boa nova do reino. Prestem atenção nessa frase. E Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde estaria o amor de nosso Pai? Observe essa fala de Jesus a Maria de Magdala. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Nenhuma criatura criada por Deus é criada para ser eternamente mal. Onde que estaria a bondade de Deus se assim fosse? Todos nós agimos de acordo com a nossa evolução moral e espiritual. Nós nos comportamos de acordo com o nosso aprendizado. Até mesmo aqueles que insistem no erro, um dia vão evoluir e deixar para trás os erros. Só que é bom que nós tenhamos em mente que essa mudança, ela não se concretiza por si só, de forma automática. Ah, não, eu posso continuar fazendo, uma hora eu vou evoluir, uma hora eu vou aprender, uma hora a mudança vai vir. Não é assim que funciona. Depende de cada criatura. Nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos o que nós queremos, né? O homem pode tudo, mas nem tudo convém. Né? Nós que temos que agir pela nossa própria mudança. Como é que nós podemos fazer isso? Na fala de Jesus a Maria de Magdala, ele ensina como. Ela fala: Maria, alegre-se, porque você escutou a boa nova do reino. E esse escutar aqui não é só ouvir, entrar por um ouvido e sair por outro. Esse escutar aqui que Jesus fala, não é a gente toda semana na missa, no culto evangélico, na palestra no centro espírita, e achar que com isso nós estamos fazendo a nossa parte, só ir lá. Eu vou lá e já estou fazendo a minha parte. Não. Escutar aqui é desejar colocar em prática os ensinamentos do mestre, que nós ouvirmos na pregação do pastor, na pregação do padre, no centro espírita, na palestra do centro espírita, é colocar em prática. Colocar em prática os ensinamentos do mestre é procurar não errar mais.
procurar sermos perfeitos, como Jesus nos propôs, ainda que essa perfeição seja relativa, mas procurar sermos perfeitos, atingir a perfeição. Procurar exercer a lei de amor, de justiça, de caridade. Agir conforme recomenda Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos, e correndo o risco aqui de ser repetitivo, de citar essa pergunta novamente em uma palestra minha, vão achar que eu só li essa questão do Livro dos Espíritos, né? Só essa questão do 919, que eu só falo dela, mas essa questão é uma fórmula prática para a gente aplicar. É uma fórmula para a gente aplicar na prática. Quando Kardec pergunta como que nós podemos nos modificar e resistir à tentação do mal, quem vem responder é ninguém menos do que Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivia entre vós. Todas as noites passava em revista o meu dia, revisava tudo o que havia feito de mal e tudo que havia feito de bom, procurava manter o que havia feito de bom, não fazer mais o que eu havia feito de mal. Perguntava a mim mesmo se alguém não tinha motivos para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e me modificar. Então veja a resposta de Santo Agostinho. Ou então agindo como recomenda Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Veja como que Kardec define o verdadeiro espírita: pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Ele não fala que o verdadeiro espírita é aquele que vai no centro. Ele não fala que o verdadeiro espírita é aquele que acredita na reencarnação. Ele não fala que o verdadeiro espírita é aquele que lê livros espíritas, que toma água fluida, que toma passe. Não, ele não fala isso. Ele fala que o verdadeiro espírita a gente reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que ele mesmo faz para domar suas más inclinações. Então, escutar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Agindo assim, nós estaremos fazendo o que Jesus disse, escutando a boa nova do reino, ou seja, ouvindo e colocando em prática. E Jesus continua para Maria de Magdala: nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Caminha agora sobre a luz do Pai, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós começamos a escutar a Boa Nova, que nós tomamos consciência de que precisamos evoluir, de que precisamos nos modificar, nos elevar espiritualmente, a primeira coisa que pensamos quando nós começamos a olhar para trás é enquanto nós erramos. É o primeiro estágio, admitir que erramos. Esse é o primeiro estágio da consciência de que algo está errado. Maria de Magdala estava passando por isso. Ela tomou consciência dos seus erros, dos erros que vinha cometendo durante toda a sua vida. Tomou consciência de que sua vida não tinha sentido, de que os prazeres passageiros, efêmeros que ela buscava não a satisfaziam mais. E quando isso acontece, quando a gente para pensar e fala: meu Deus, quanta coisa de errada eu fiz, quanta besteira que eu fiz, aí começa a doer na consciência, né? E a gente começa a achar que nós cometemos erros demais e que nossos pecados não serão perdoados. A boa notícia é que se nós começarmos a ficar arrependidos dos nossos erros que cometemos, então quer dizer que nós estamos atingindo esse primeiro estágio de consciência. Resta agora o quê? Começar a trabalhar para pagar um pouco dessas dívidas, né? Falando português bem claro, pagar um pouco dos erros que cometemos. E como fazemos isso? Novamente a resposta vem da fala de Jesus: caminha agora sobre a luz do Pai, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Como que nós podemos cobrir a nossa multidão de pecados com o amor? Agindo. Já já Jesus mostra, e a própria Maria de Magdala age dessa forma. Nós vamos ver daqui a pouquinho.
Maria de Magdala, então, ela escutava o mestre atentamente com lágrimas nos olhos. Homem nenhum jamais havia falado assim a sua alma incompreendida. O amor sincero, Maria, não exige satisfações passageiras. Veja essa frase. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição. Somente com amor de renúncia atravessarás a porta estreita da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras. Sabe quando a gente faz alguma coisa para alguém e sai contando para todo mundo o que a gente fez? Estamos buscando satisfação passageira. Sabe quando a gente faz um favor para alguém e ficamos esperando que a pessoa seja grata pelo resto da vida? Estamos buscando satisfação passageira. O amor sincero não exige satisfações passageiras. A gente tem que fazer, ajudar, por a gente querer, sem esperar nada em troca, sem esperar que todo mundo fique sabendo. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada tema, é preciso crer somente. O tempo passou, Cristo foi crucificado. Logo, a notícia da ressurreição do Mestre se espalhou, levando aos seus seguidores uma alegria infinita. Maria de Magdala, humilde e sozinha, resistiu a todas as promessas para que voltasse à sua antiga vida de prazeres mundanos. Sem recursos, sem dinheiro para viver, trabalhou duro pelo seu próprio sustento em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos momentos mais escuros e dolorosos. De vez em quando, procurava as sinagogas. Sinagogas são as igrejas dos judeus. Procurava sinagogas, sedenta de cultivar as lições do mestre. Mas as aldeias da Galiléia estavam novamente tomadas pela intransigência do judaísmo daquela época. Ela então percebeu que estava agora andando no caminho estreito a que Jesus se referira e que carregava com ela somente a sua confiança em Deus. Muitas vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, ouvindo os pássaros, lembrando-se da presença doce do Messias. Certo dia, um grupo de leprosos chegou a Dalmanuta. Vinham eles de um pequeno agrupamento de casas, uma pequena vila chamada de Idumeia. Cansados e tristes, em completo abandono, procuravam por Jesus de Nazaré, provavelmente em busca de consolo. Mas todas as portas se fechavam para eles. Maria foi conversar com eles. Ela, que também sentia-se sozinha, discriminada por seu passado condenável, ainda que há muito tempo tivesse deixado para trás essa vida tortuosa. Ela então reuniu aqueles doentes sobre as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo seus corações das claridades do Evangelho. Logo, as autoridades locais ordenaram a expulsão imediata daqueles enfermos daquele local onde eles estavam. Maria observou que aqueles doentes agora, depois de ouvir as palavras do Mestre transmitida por ela, traziam um semblante alegre. Expulsos de Dalmanuta, ela os guiou até o triste Vale dos Leprosos, em Jerusalém, onde ela própria os acompanhou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se apoderou de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes transmitia os ensinamentos de Jesus. Os rostos castigados pela lepra enchiam-se de alegria.
olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria contava que Jesus havia exemplificado bem até no seu último momento de vida, ensinando que todos os seus discípulos deveriam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os doentes, agonizantes, arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela, e ela os tomava em seus braços carinhosos. Em pouco tempo, sua pele também começou a apresentar as características manchas vermelhas e tristes daquela terrível doença. Compreendendo sua nova situação, ela recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam se sacrificar. Sentiu então grande felicidade por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Naquele vale triste, desde a sua chegada, só se falava daquele reino de Deus, que a criatura deveria edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte, agora com um sorriso nos lábios. Os que a lepra deformara guardavam agora bom ânimo. Em seus últimos momentos de vida, seus companheiros do vale vinham suplicar-lhe os últimos conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros. Observando as feridas que agora lhe cobriam a pele, substituindo a sua antiga beleza, ela alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. De repente, sentiu que o seu peito não estava mais ofegante. Sentiu agora uma enorme sensação de alívio. Viu-se de repente sobre as árvores de Cafarnaum, as aves cantavam nos ramos próximos e as ondas do mar vinham lhe beijar os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se dela, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia uma alegria indefinível. O mestre então estendeu-lhe as mãos. Ela se ajoelhou, dizendo, cheia de alegria: Mestre! Jesus apenas sorriu, a recolheu nos seus braços com carinho e murmurou: Maria, você passou pela porta estreita. Amaste muito. Vem comigo. Eu estava à sua espera. Quantas pessoas nós vemos buscando a felicidade terrena, procurando a felicidade sem encontrar, procurando a felicidade nos mais diversos lugares, em festas, em bares, em drogas, em bebida, no dinheiro, nos bens materiais que saciam momentaneamente, mas logo depois vem novamente o vazio. O Espiritismo não é contra a busca da felicidade, a diversão moderada sem ultrapassar os limites, sem se envolver com drogas, sem se envolver com bebidas. O Espiritismo não é contra a riqueza, contra o dinheiro, não. Mas buscar somente isso sem buscar a Deus é vazio. É um vazio existencial. Que assim como Maria de Magdala, nós possamos compreender a verdadeira felicidade, que a verdadeira felicidade está em servir, em amar, ao menos um pouquinho mais do que nós já fazemos. Ajudar o próximo sem esperar nada em troca, sem esperar gratidão, sem esperar favores em troca. Que nós possamos encontrar a alegria de servir, a alegria em servir. Que nós possamos ouvir as vozes do céu a nos dizer, no íntimo da nossa consciência, algo que o poeta Casimiro Cunha diz muito bem em poesia psicografada por Chico Xavier. Rogas a vida ao roteiro da esfera superior, e a vida responde sempre, ajuda com mais amor, procurando desse modo caminho renovador, e em toda dificuldade, ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro como ninho aberto em flor, arando a terra dos sonhos, ajuda com mais amor.
Recebes, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Se a provação recrudesce, ajuda com mais amor. Suporta com paciência a nuvem do dissabor. Buscando nova alegria, ajuda com mais amor. Caluniaram-te a vida, perdoa seja quem for. Quem vive para a verdade, ajuda com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor. Diante de todos eles, ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor. Não critiques, não te queixes, ajuda com mais amor. Ante o jogo das ilusões que o mal lhe vem a propor, no cultivo da humildade, ajuda com mais amor. Se desejas alcançar a comunhão com o Senhor, arrima-te à caridade e ajuda, ajuda e ajuda com mais amor. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja. Eu queria lembrar mais uma vez e pedir mais uma vez a ajuda dos nossos amigos que estão nos assistindo, compartilhar o nosso vídeo com os amigos, compartilhar o link das nossas palestras, das nossas lives, se inscrever no nosso canal e não se esquecer de curtir o videozinho aqui. Vamos fazer a nossa oração de encerramento e após vamos tomar a água que colocamos para fluidificar no começo. Eu não coloquei ainda. Pode colocar agora, após, depois da oração, pode colocar, faz uma oração, toma todos da casa. E lembrando que agora às 9h45 nós temos vídeo novo da evangelização infantil. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez por esta semana que se encerra, pela semana que se inicia na semana que vem. Que nós possamos, Senhor, sempre caminhar no caminho do bem, que nós possamos andar na companhia dos nossos bons amigos espirituais, que eles nos auxiliem, nos ajudem, nos intuam no caminho do bem, que nós possamos sempre rumar para a nossa perfeição moral, espiritual, sendo pessoas cada dia melhores. Nos proteja, Senhor, nesta semana que se inicia, proteja a nossa casa, o nosso lar, nossa família. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja. Um bom domingo a todos e até semana que vem.